O corpo energético é composto de 72.000 nadis. Quando nós dizemos um nadi, isso quer dizer um canal ou caminho. Nadi não significa um nervo. Se você abrir esse corpo, você não verá os nadis. Não existe tal coisa fisicamente, mas experiencialmente, se você observar a natureza do movimento da energia no sistema, você verá que ela sempre se move ao longo de caminhos estabelecidos, nunca aleatoriamente. Então existem 72.000 maneiras em que ela se move. 36 à direita, 36 à esquerda, 36.000 de cada lado. O direito é chamado de Pingala, o esquerdo é chamado de Ida. Eles também são chamados de Sol e Lua. Então, esses dois, Ida e Pingala, ou o Sol e a Lua, o direito e o esquerdo, no nível da sua mente, significam o lógico e o intuitivo. Quando eu digo intuitivo, a intuição não é uma outra dimensão da percepção, mas simplesmente outra dimensão de computar. Se você tiver a mesma quantidade de informações dentro de você, se você seguir logicamente, talvez haja 10 passos para se chegar a um lugar. Intuição significa que você não dá os 10 passos, você simplesmente pula para o 10º passo. Mas hoje, com os sistemas modernos de educação, esmagando 100% a dimensão intuitiva, somente a lógica é desenvolvida. Qualquer coisa intuitiva é descartada como uma bobagem. Para tudo, você tem que refletir. O que suas avós simplesmente sabiam, hoje você tem que fazer uma pesquisa de $1 bilhão para encontrar a mesma coisa. Quando você tem que refletir sobre tudo, e tudo parece ter múltiplos passos, agora a vida se torna estressante. Se alguém quiser ser bem-sucedido além de um certo ponto, existem certas situações onde você deveria ser capaz de pular os passos e chegar lá. Ainda são as mesmas informações, ainda as mesmas coisas, só que você não precisa passar por tantos passos todas as vezes. Isso torna a vida muito estressante, porque é como se você estivesse dirigindo seu carro sobre 2 rodas, as outras 2 rodas sem uso e protegidas. Eu não sei quando serão usadas, mas as 2 rodas que você está usando estarão sob uma enorme quantidade de estresse. Então, no sistema yógico, o significado da intuição é tão importante quanto a lógica. Portanto, manter o equilíbrio entre o Ida e o Pingala é uma parte muito importante de viver uma vida equilibrada. Ser capaz de se conduzir em situações complexas com tranquilidade só acontece quando a dimensão intuitiva da sua mente está suficientemente evoluída e desenvolvida. Caso contrário, pequenas coisas irão enlouquecer você, porque para tudo existem múltiplas etapas. Aqui nós iremos fazer algumas coisas para trazer um equilíbrio entre o Ida e o Pingala, para dar a você uma compreensão experiencial disso. Se você pegar seu dedo indicador, colocar ele abaixo de suas narinas e expirar suavemente, descubra em qual narina a respiração é dominante nesse momento. Quantos à sua direita? Esquerda? Ok, é na direita ou na esquerda? Apenas 2 tubos, você sabe? Se fossem 25, quão complexo teria sido? Se você se observar durante o dia, você perceberá
que aproximadamente entre 40 a 48 minutos, o domínio da respiração muda da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Você já percebeu isso? Já percebeu? O porquê que isso acontece é que, dentro do sistema, o domínio de energia, ou prana, que é a força vital no sistema, está mudando do Pingala para o Ida e do Ida para o Pingala a cada 40 minutos. Assim que a energia muda, nos próximos 8 minutos, a respiração mudará. Se você estiver em um perfeito estado de saúde e bem-estar, ela mudará em alguns momentos, ou podemos dizer instantaneamente. Essa mudança está acontecendo a cada 40 minutos, mas durante certas horas do dia, conhecidas como Sandhya Kalas, que são as zonas de crepúsculo. "20 minutos antes do nascer do sol, 20 minutos depois do nascer do sol." Tudo bem, Sadhguru, diga-me se existem outros momentos. 20 minutos antes do meio-dia, 20 minutos depois do meio-dia. 20 minutos antes do pôr do sol, 20 minutos depois do pôr do sol. 20 minutos antes da meia-noite e 20 minutos depois da meia-noite. 40 minutos de cada vez, 4 vezes durante o dia. Há uma certa transição acontecendo. Essas são chamadas de zonas do crepúsculo, ou sandhyas, porque nesse período, o equilíbrio entre o Ida e o Pingala muda muito rapidamente. Porque está mudando rapidamente dentro de você, é muito fácil conduzir elas para um equilíbrio nesses horários. Até certo ponto, em quase todos os lugares do mundo, qualquer processo ou prática espiritual significa manhã, fim da tarde. Sandhya se tornou sinônimo de prática espiritual. O horário se tornou sinônimo de muitas práticas. Portanto, trazer um equilíbrio entre o Ida e o Pingala é importante para um desenvolvimento equilibrado do ser humano. Você se sente verdadeiramente confortável somente quando você está em equilíbrio, de alguma forma? Quando existe algum tipo de desequilíbrio, existe um desconforto, não é? Sim? Quando você está experienciando qualquer tipo de desequilíbrio, existe um desconforto. Somente quando você atinge um certo equilíbrio, você se sente realmente confortável. Portanto, o conforto nunca é realmente determinado por aquilo no qual você está sentado ou pelo lugar onde você está. O conforto é determinado pelo quão equilibrado você está internamente. Esse conforto básico que todo ser humano deve ter, infelizmente, tem sido negado para muitas pessoas. Simplesmente se sentar com total tranquilidade em um mesmo lugar, isso não existe para a maioria das pessoas nesse momento, não é? Simplesmente se sentar com tranquilidade, total tranquilidade, isso não existe. Portanto, quando não existe nenhum conforto, existe um desconforto. Quer você tenha um diagnóstico médico ou não, é desconforto. Se o desconforto persistir por um período de tempo, ele se manifestará no corpo como um mau funcionamento, que é rotulado como algum tipo de doença. Nomes incríveis eles estão criando para todo tipo de problema. A razão fundamental pela qual o sistema não dura o seu prazo. Ele é projetado para durar o seu prazo, mas ele não está durando o seu prazo, porque nós estamos mantendo ele em vários níveis de desequilíbrio. Você dirige seu carro em apenas 2 rodas o tempo todo. Você sabe, algo vai quebrar. Portanto, da mesma forma, o sistema inteiro não está sendo mantido adequadamente. Não existe equilíbrio suficiente no sistema. Somente quando você está em equilíbrio existe conforto. Caso contrário, não existe conforto. Não se conhecerá o conforto a menos que se conheça algum senso de equilíbrio dentro de si mesmo. Somente quando você está em equilíbrio, você pode ficar quieto. E o homem está doente, os seres humanos estão doentes somente porque eles não sabem como ficar quietos. A quietude não virá a menos que haja o equilíbrio adequado. Somente quando você está totalmente equilibrado, você pode permanecer quieto internamente. Caso contrário, isso não acontecerá.
A única substância encontrada no planeta cuja composição química é muito próxima à do sangue humano. Se for consumido cru, tem um tipo de impacto. Se for consumido em água fria, tem outro tipo de impacto. Mantendo a química do sangue em um certo equilíbrio, mantendo o sangue puro, isso definitivamente irá acontecer. Uma dieta maravilhosa para crianças em termos do aperfeiçoamento de suas capacidades intelectuais. Em Karnataka, existem certas tribos chamadas de Jenokurubas. Jenokurubas significa que são pastores de mel. Algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de viver com eles por um curto período. A dieta deles é assim. A primeira coisa pela manhã, um copo de bambu, sabe? Brotos de bambu cortados assim, que cabe cerca de 3/4 de um litro, 3/4 de litro de mel pela manhã, essa é toda a dieta. Você bebe 3/4 de litro de mel pela manhã e então vai para a floresta. Em um dia, você caminha facilmente de 30 a 40 quilômetros e sobe um mínimo de 50 árvores e desce, sobe e desce das árvores. E de noite não tem mais nada. Enquanto você colhe o mel, o que quer que fique na sua mão, você lambe. Então, em um dia, praticamente mais de 1 litro e meio de mel você ingere. Quando você volta à noite, tem algum cereal. Normalmente é chamado de jola ou jawar, ou sabe, é como milho ou ragi ou algo assim. Sua dieta básica principal é o mel. E você bebe 3/4 de litro de mel e o dia todo fica tão ativo, mas não há fome, você apenas fica incendiado, é dessa forma. Eles vivem disso, eles são chamados de pastores de mel. Sua dieta é o mel. O mel é uma das melhores coisas que você pode consumir. Estabilidade psicológica, bem-estar físico, vitalidade, todas essas coisas podem ser muito aperfeiçoadas simplesmente consumindo mel diariamente. O mel é a única substância encontrada no planeta cuja composição química é muito próxima à do sangue humano. Se você mudar algumas coisas, é quase como sangue. O consumo diário de mel pode fazer muito pela sua saúde, especialmente em pessoas que têm problemas de excesso de muco. É muito bom para o seu coração, é bom para o seu cérebro, ele mantém sua mente alerta e é altamente energético. Portanto, o consumo diário de mel pode fazer muito, especialmente se você tiver filhos em crescimento. Eles devem consumir mel diariamente. Isso vai contribuir muito para o desenvolvimento de sua inteligência e tudo mais. E também a abóbora d'água. A abóbora d'água e o mel juntos farão uma dieta maravilhosa para as crianças em termos de aperfeiçoamento de suas capacidades intelectuais. Se você cozinhar o mel, ele se tornará venenoso. O mel não deve ser cozido. Eu sei que as pessoas estão assando, cozinhando em bolos e outras coisas. Não é uma boa coisa a se fazer. Certa parte do mel se torna venenosa se você o cozinhar. Você deve colocar em água morna, não em água fervente. Se você o coloca em água quente, ele libera certos tipos de enzimas que se comportam de uma certa forma no mel e tendem a diminuir o peso do corpo. Se você o coloca em água fria, ele se comporta de uma forma diferente e, consequentemente, adiciona peso ao corpo. Não é que algumas colheres de mel que você coma estejam aumentando o peso em seu corpo. Acontece apenas que ele desencadeia uma certa reação em seu sistema, em que sua taxa de absorção é tal que você tende a ganhar peso. Portanto, o mel tem diferentes tipos de impactos no sistema. Se for consumido cru, tem um tipo de impacto. Se for consumido em água fria, tem outro tipo de impacto. Se for consumido em água morna, é um tipo diferente de impacto. Nós queremos consumir em água morna, aqui, porque queremos que o sistema se abra. Se você quer integrar o sistema apenas para a saúde, alguém está se sentindo anêmico? Alguém
Anemia significa, em um nível, que o sangue perdeu seu ferro, o que significa que você perdeu sua força, ok? Você perdeu a força do corpo, você se sentirá exausto, simplesmente exausto por nada, porque, uma vez que o ferro necessário não está presente, sua capacidade de transportar oxigênio pelo corpo é menor. Isso significa que seu corpo, seu coração, seu cérebro, tudo estará em um nível de função inferior porque você não tem oxigênio suficiente. Então, para cuidar disso, uma das coisas mais simples é que você consuma um pouco de mel em água morna diariamente. E você verá que, aos poucos, o número de hemácias aumentará. Se tiver mais oxigênio no sangue, de repente você sente uma explosão de energia, de repente tudo está ativo, o sistema de rejuvenescimento do corpo está aumentando, as células mortas estão sendo substituídas rapidamente, o nível de inércia que você sente no corpo é muito mais baixo, o nível de inércia que você sente em sua mente é muito mais baixo. Portanto, consumir mel trará um certo equilíbrio ao sistema circulatório, o que é muito essencial para um praticante de yoga, porque você está forçando o corpo de certas maneiras. Portanto, manter a química do sangue em um certo equilíbrio, manter o sangue puro, definitivamente, acontecerá com o consumo regular de mel, e é muito necessário para quem pratica yoga. A cúrcuma também faz coisas semelhantes, ela purifica o sangue e traz uma certa translucidez às suas energias. A cúrcuma é uma substância que não atua só na fisiologia, mas também no sistema de energia, e isso também é verdade com o mel, que também tem impacto no seu sistema de energia. O mel deixa você mais vibrante. A cúrcuma te acalma e mantém você tranquilo. De manhã você come um pouco de mel, neem e cúrcuma. Então, o consumo de neem e cúrcuma com a água levemente misturada com mel, deve ser muito suave. Uma leve mistura de água com mel, juntos, atuam de uma maneira maravilhosa para limpar o sistema, dilatando o sistema, que quando você faz o sadhana, uma coisa é que traz flexibilidade para os músculos, outra coisa é porque a dilatação traz flexibilidade ao músculo, e essa flexibilidade, como consequência, se torna uma maneira de você lentamente transformar o sistema em uma possibilidade mais poderosa. Se você quiser chegar a um novo nível de flexibilidade, uma coisa é que muita toxicidade deve sair do sistema. Se você simplesmente fizer dieta de água ou dieta de mel e água, que irá te manter com energia o suficiente, se você já não estiver magro até o osso, se você puder perder um pouco de peso, se você colocar mel, você não perderá peso também. Se você adicionar mel suficiente, ou se tomar colheradas de mel, você não perderá peso. Se fizer isso por 7 ou 8 dias, a quantidade de toxinas que você elimina do corpo é enorme. Se você fizer isso, então você verá que, de repente, seu corpo está muito mais flexível. Apenas experimente, não acredite em tudo isso. Portanto, o mel desempenha um papel importante. Pessoas que estão fazendo práticas de yoga, é bom consumir mel. Se todos os dias da vida de alguém, se a cada hora e momento da nossa vida, se tiver que ser um movimento para frente, se tiver que ser um processo de crescimento e não de estagnação, é importante que estejamos em constante comunhão com aquilo que é a verdade suprema. Ao nos identificarmos com aspectos limitados de quem somos nós, nós estamos identificados com muitas coisas. Se você eu tenho visto nas famílias
às vezes. Diferentes pessoas têm diferentes pratos para comer. Caso você troque os pratos e ofereça, haverá uma grande discussão. Os pratos não têm sabor, nem você pode comê-los. Não tem gosto bom, nem te nutre. Mas o prato, esse é o meu prato, não vou comer no seu prato. Isso é uma coisa muito importante. Então, qualquer coisa que você toca, qualquer coisa em que você se senta, qualquer coisa em que você põe os seus olhos, você se identifica. O que isso significa é, digamos que você não sabe dirigir. Há muitas pessoas que estão fazendo isso. Particularmente, eu vejo motoristas de 2 rodas. Você verá que a luz do freio deles está sempre acesa, porque eles pisam no freio pela metade e a outra perna está embaixo. Este homem está se preparando para uma grande encrenca. Se você quiser andar, ambas as pernas devem estar em cima e a perna deve estar fora do freio, a menos que seja necessário. Você já viu pessoas andando com a luz do freio acesa o tempo todo? Porque eles pisam no freio porque acham que é seguro mantê-lo acionado. À medida que você se identifica com essa coisa e aquela coisa e aquela coisa, você está jogando sua âncora, esperando que seu navio vá para algum lugar. Ele só irá afundar. Só há um lugar para onde ele pode ir. Não assim, ele pode apenas ir assim. Então, Satsangatve Nisangatvam significa o que essas 4 linhas estão tentando lhe dizer é apenas isso. Que se você estiver em comunhão com a verdade, suas associações serão apenas associações, não apegos. Você conhecerá o envolvimento na vida, mas não conhecerá o emaranhamento em sua vida. Por quê? Não porque é certo ou errado. Com os freios acionados, se você tentar ir a algum lugar, você vai se consumir. E depois você achará que a vida é uma coisa miserável. Sim, se você tem os freios totalmente acionados e tenta dirigir, dirigir é um processo sofrido, sem dúvida alguma. Portanto, se alguém precisa estar constantemente em movimento, se alguém precisa deixar sua vida voar, não se rastejar, se alguém precisa evoluir, se a evolução é um processo contínuo para você, se a sua ideia de evolução é apenas na medida em que Charles Darwin a endossou, isto é, sua coluna ficou um pouco mais curta. Você sabe, costumava ser longa e para fora. Agora ficou um pouco mais curta, você pode se sentar um pouco mais confortavelmente. Você não precisa enrolá-la. Se essa é toda a ideia de evolução, essa é uma maneira de viver um pouco melhor do que um macaco, mas muito mais problemático do que um macaco, muito mais destrutivo do que um macaco. Se essa é a ideia de evolução, tudo bem. Mas, se a sua intenção é evoluir como um processo contínuo, todos os dias, a cada hora, a todo momento, se você quiser evoluir, o freio deve ser desligado. Só então irá se desenvolver. Se você estiver dirigindo um carro ou qualquer outra coisa, você não precisa acelerar o tempo todo. Se você acelerar por algum momento e depois soltá-lo, dependendo do tipo de terreno que estiver andando, ele continuará andando. Enquanto você não pisar no freio, ele continuará andando. A vida também é assim. O processo espiritual também é assim. O sadhana também é assim.
Você apenas pressiona e solta, ele continuará funcionando, a menos que você esteja freando o tempo todo. Tudo que você vê, você está se apegando. O que quer que você veja, você está se identificando com isso. Se você se identifica com qualquer coisa que não é você, obviamente você não está se movendo da não-verdade para a verdade. Você está se movendo da verdade para a não-verdade, da realidade para um processo alucinatório. Nisso, a pessoa não evoluirá. A pessoa ficará emaranhada, porque nisso você não conhecerá a natureza de sua existência. Nisso, você não tocará nada que seja real. O drama psicológico vai crescer de uma forma tão grande, vai levantar tanto pó na sua cabeça que você não consegue ver o que está à sua frente. Se uma tempestade de areia chegar até aqui, se agora você sabe, eles plantaram grama, isso não é possível. Suponha que venha uma tempestade de areia. Você está sentado aqui, o Dhyana Linga está aqui, mas você não pode ver porque há uma camada. Isto é o que está acontecendo porque você está constantemente levantando a sujeira. Porque você está se identificando com coisas que você não é. No momento em que você se identifica com coisas que você não é, você está se movendo não da não-verdade para a verdade, mas da verdade para a não-verdade. Então, qual é a natureza do meu relacionamento? Isso não é o problema. O problema é que você está se identificando com isso. Você está usando outras substâncias além de você mesmo. Se algo além do físico está se tornando uma realidade presente na sua vida, a ideia de contentamento é muito ruim. Se você fosse realmente ganancioso, você aspiraria pelo mais elevado? Um poderoso desejo sem um objetivo, se a sua energia passa a ter força total, não em direção a alguma coisa, isto é meditação. Sei que muitos de vocês foram educados com a ideia ou com a ideologia de que o contentamento é a maior das virtudes. Se você está satisfeito com quem você é neste momento, você nem mesmo está ciente de quem você poderia ser caso estiver disposto a se esforçar. A possibilidade de um ser humano causar sua própria evolução, a possibilidade de um ser humano florescer em um lindo estado de fragrância e de beleza, foi completamente reduzida. Por isso, o contentamento. Uma vez aconteceu que uma mulher recém-casada, ou uma garota, voltou para a casa de sua mãe e disse: "Meu marido é um homem tão maravilhoso que me dá tudo o que peço."
Sua mãe, sábia e vivida, olhou para ela e disse, é óbvio que você não está pedindo o suficiente. Esse é o conselho da mãe, que é a sogra. Então é óbvio que você não está pedindo o suficiente da vida. Por isso que você está satisfeito. Se eu for ganancioso, seria melhor? Sim, você deve ser ganancioso. O problema neste momento é que você está sendo mesquinho sobre sua ganância. O problema neste mundo não é a ganância. O problema neste mundo é que as pessoas são mesquinhas. Elas são mesquinhas, é por isso que elas não aspiram pela possibilidade mais elevada. Elas querem se poupar para o próximo mundo. Se você fosse ganancioso, você iria querer tudo da vida, não é? Você estaria satisfeito com apenas um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de propriedades, um pouco mais de poder, ou um pouco mais de prazer? Se você fosse realmente ganancioso, você aspiraria pelo mais elevado, não é? Agora, o problema não é a ganância. As pessoas são mesquinhas, esse é o problema. Suficiente. A palavra suficiente deve ser removida do nosso vocabulário, pois suficiente só é relevante para a fisicalidade da vida. Se estiverem lhe servindo comida, em algum momento você tem que dizer que é o suficiente. Não importa o que, tudo que for físico, em algum momento você terá que dizer é suficiente. E suficiente ou contentamento se tornaram uma coisa valiosa na cabeça das pessoas somente porque elas não olharam ou elas não exploraram dimensões além do físico, pois a fisicalidade é uma entidade limitada. A fisicalidade é uma quantidade limitada por si só. Qualquer coisa que seja física está dentro de certas limitações. Então, se você se tornar ganancioso pelo que é físico, não haverá o suficiente para outra pessoa. Suponha que haja este tanto de comida. Se você disser, eu quero tudo isso, então não terá para outra pessoa. Só existe essa quantidade de terra. Se alguém disser, eu quero tudo, ninguém mais vai ter. Como Mahatma disse, há o suficiente para a necessidade de todos, mas não o suficiente para a ganância de um só homem. Isso é verdade com a fisicalidade. Se a sua vida e o plano das suas experiências estão limitados à natureza física da existência, suficiente, contentamento é uma boa ideia. Mas se sua vida está começando a explorar dimensões além do físico, se algo além do físico está se tornando uma realidade presente na sua vida, a ideia de contentamento é muito ruim. Isso significa que você vai se tolher a própria possibilidade de se tornar um ser ilimitado, a própria possibilidade de se tornar uma natureza ilimitada. Você destruirá no momento em que você disser, eu me contentarei. O contentamento é uma limitação. Este tanto é o suficiente significa que você está traçando um limite desse tamanho. Suficiente não é uma boa ideia. Contentamento não é uma boa ideia. Suas ideias limitadas de sucesso não são uma boa ideia. Até que este ser se permita florescer a um estado ilimitado, você não deveria se contentar?
você deve arder de insatisfação. Agora, o contentamento não precisa ser trazido para a nossa vida como uma ideologia. É apenas que, se suas aspirações se tornarem ilimitadas, se sua aspiração e seu desejo não forem seletivos, desejarem simplesmente tudo, então, naturalmente, você não se limitaria somente à fisicalidade da existência. Quando ele não é mais seletivo, o desejo simplesmente se torna uma poderosa energia para a expansão, para irromper este ser que está se contendo com o contentamento. As pessoas estão tentando atingir contentamento em níveis diferentes, em diferentes fases da vida. Por favor, veja isso. O que você chama de contentamento é apenas contenção. Você tenta traçar um limite de um semblante de sanidade para si mesmo. Mas essa limitação lhe satisfaz e lhe dá sanidade apenas por um curto período de tempo. Depois terá de se expandir, do contrário, não vai funcionar. Aos 20 anos, o que quer que você pensasse que seria o seu contentamento, ele continua a ser seu contentamento quando você chega aos 30? Quaisquer que sejam suas ideias de contentamento, aos 30, ainda é o seu contentamento aos 40, a não ser que você esteja indo ladeira abaixo. A menos que sua vida seja um fracasso total, daí então a sua ideia de contentamento irá se degradar, mas se você estiver em ascensão, suas ideias de contentamento continuarão a se expandir, não é? Se você for um fracasso em sua vida, somente assim sua ideia de contentamento se torna reduzida, caso contrário, está constantemente se expandindo. O contentamento é apenas uma forma cautelosa de lidar com o ilimitado. Você está sendo cauteloso? Você quer ir em direção ao ilimitado em prestações? Em prestações, se você buscar o infinito, você é um caso perdido, pois ninguém nunca chegou no que nos referimos como infinito, contando 1, 2, 3, 4, 5. Em prestações, você não vai chegar ao infinito. Isso não pode acontecer pela própria natureza das coisas. Se você escolher ir em prestações como um meio rumo à natureza ilimitada ou infinita, você se tornará apenas uma contagem sem fim. Isso é tudo o que pode acontecer. Uma contagem sem fim irá lhe cansar um dia. Apenas conte e veja. Hoje comece a contar agora. Não pare. Apenas continue contando no seu próprio ritmo, não no meu. No seu próprio ritmo. 1, 2, 3, 4, 5. Comece a contar, não pare. Você verá até onde consegue ir sem se cansar. Não exaustão física. Estou dizendo que você simplesmente se cansará de contar porque você sabe que isso não está lhe levando a lugar algum. Então, o processo de desejo é um processo ilimitado. Mas você o está limitando, sendo seletivo sobre seus desejos. Desejo isso, desejo aquilo, desejo aquilo, desejo aquilo, mas não isso, isso e aquilo. Se você eliminar a natureza discriminatória do seu desejo, se você se sentar aqui agora e não desejar nada em particular, apenas deseje tudo, simplesmente tudo, veja se sua mente consegue fazer isso. Não deseje nada em particular, simplesmente deseje por tudo. Em primeiro lugar, você não sabe o que é tudo. Ninguém sabe o que é tudo, não é? Tudo que você conhece e tudo que você não conhece. Apenas deseje por todas as coisas que você conhece e não conhece. Você verá, desejo, a energia que você chama de desejo, torna-se uma força poderosa para se tornar meditativo. Meditação, devoção, é apenas isso. Um desejo sem um objetivo. Um poderoso desejo sem um objetivo. Se seu desejo, se sua energia
passa a ter força total, não em direção a alguma coisa, isto é meditação. Se você está no processo espiritual, não existe essa coisa de contentamento, não existe essa coisa de isso é suficiente. Ganância é a regra. Tudo bem? Embora ganância seja uma palavra ruim, não, mas a ganância é a regra, porque o desejo infinito é geralmente considerado ganância, mas não é verdade. Ganância é ir em prestações. Se alguém está pegando prestações maiores do que as suas, você considera isso ganância, não é? Sim ou não? Sim ou não? Se alguém está optando por prestações maiores do que as suas, você considera essa pessoa gananciosa. Se elas estão indo no mesmo nível de prestações que você considera isso competição. Se alguém está indo em uma prestação menor que a sua, você chama isso de incompetência. Não é? Alguém está pegando, eles apenas desejam esse tanto, quando eles são bem-sucedidos, eles vão para este tanto, você olha para ele, então, ele não é da minha turma. Alguém está indo no mesmo nível de prestações que você, isto é competição. Alguém está indo a largos passos, ganancioso. Então, ganância é um termo muito relativo, todos estão atribuindo um certo nível de desejo como se fosse ganância, de acordo com seus entendimentos, de acordo com suas limitações. No meu vocabulário, não existe isso de ganância, porque eu sinto que um ser humano deveria buscar nada menos do que tudo. E quando ele está buscando tudo, coisas pequenas não irão chamar a sua atenção. Ele não estará pensando em comida, não estará pensando em dinheiro, nem em propriedades. Ele estará pensando na possibilidade mais elevada, nada menos do que isso. O coração não está tentando dizer nada, ele está apenas tentando garantir que todas as partes do corpo recebam a nutrição do fluxo sanguíneo. Então é o seu cérebro, falando em línguas diferentes. Então, antes de investir essa vida em algo, você deve verificar se hoje eu investir minha vida nisso, depois de 25 anos, isso ainda significará muito para mim? Depois de 50 anos, isso ainda significará muito para mim? No final da minha vida, se eu olhar para trás e ver, terei orgulho disso ou terei vergonha do que estou fazendo agora? Namaskaram, Sadhguruji. A primeira pergunta que quero fazer está, na verdade, relacionada a mim. Eu estou no último ano de engenharia, então há uma decisão muito grande que tenho que tomar agora. E as pessoas me disseram que se eu tomar decisões com meu coração, terei sucesso na vida. Então, mas há um problema. O problema é que eu não sei qual pensamento vem do meu coração e qual pensamento vem do meu cérebro. Então, como posso descobrir qual pensamento vem do meu coração e qual pensamento vem do meu cérebro? O coração faz apenas 2 sons, tum-tum. A menos que as garotas locais o perturbem e ele fique um pouco enlouquecido. Caso contrário, ele fará apenas 2 sons. O resto do barulho vem todo da sua cabeça. Essa ideia de que algo vem do coração, algo vem do cérebro, é metafórica, mas infelizmente muitas pessoas estão entendendo isso literalmente. Houve um tempo em muitas partes do mundo, particularmente na Arábia, a ciência médica na Arábia acreditava que o sangue era bombeado do fígado. Vocês podem ter ouvido o ditado urdu sobre Kalija. Vocês sabem? Conhecem?
porque eles acreditavam que o sangue era bombeado do fígado, pois o fígado é um órgão muito mais complexo do que o coração. O coração é uma simples bomba. Portanto, não lhe dê outras responsabilidades, além de bombear continuamente o sangue e mantê-lo vivo. A menos que alguém aqui o parta. Então, sobre o último ano de engenharia, eu quero que você mude essa linguagem, porque isso aconteceu. Posso contar uma piada? Ok? Você está falando sério sobre isso, por isso estou perguntando. Isso aconteceu. Um cientista muito célebre estava em um jantar. E ele não estava grandiosamente vestido nem nada, ele estava com uma aparência comum. Então a senhora que estava, você sabe, sentada ao lado dele, não prestou muita atenção nele, ela não sabia quem ele era. Mas depois de algum tempo, apenas para ser educada, para conversar um pouco, posso saber o que você faz? Ele disse, eu estou estudando ciência. Ela disse, eu terminei no ensino médio. Então você não está no último ano de engenharia, talvez do curso, mas não no último ano de engenharia, porque durante toda a sua vida, se você aprender engenharia, quando estiver morrendo, depois de 100 anos, ok? Eu não estou adiantando isso. Eu espero. Depois de 100 anos, quando você estiver morrendo, você ainda saberá. Se você é um processo de aprendizado constante, você ainda saberá que sabe muito pouco sobre engenharia. Com esse pouco, muitas coisas acontecem, isso é diferente. Portanto, não fique no último ano de engenharia. Eu sei que o programa pode estar concluindo, mas não o último ano de engenharia, ok? Então, e engenharia, essencialmente engenharia significa ter as coisas do jeito que queremos. Sim? Quando dizemos que esse prédio é bem planejado, não estou dizendo isso. Se dissermos que esse prédio é bem planejado ou que um automóvel é bem planejado, o que isso significa é que funciona da maneira que queremos, sim? De todas as peças de engenharia deste planeta, de muitas peças de engenharia, uma árvore tem uma engenharia fantástica, até uma montanha tem uma engenharia fantástica, porque ficou lá por 1 milhão de anos, o que significa que deve ter uma boa engenharia, não é? Certo? Algo que permanece lá por 1 milhão de anos deve ser bem planejado. De tudo isso, a peça de engenharia mais sofisticada é o mecanismo humano, não é? Olá? A mais sofisticada de todas as peças de engenharia. Agora, por ser uma peça sofisticada de engenharia, ela precisa de um certo nível de atenção. Caso contrário, você não entenderá. Agora que lhe demos uma peça de engenharia de alta tecnologia, eu estou lhe perguntando, você leu o manual do usuário? Eu acho que não existe manual do usuário, ou não? Como eles podem fazer uma peça de engenharia tão fantástica sem um manual do usuário? Talvez não venha com um livreto preso ao seu pescoço quando você nasceu. Mas as indicações devem estar lá, não é? De como usá-lo. É verdade que alguém que é um atleta, ou um ginasta, ou alguém assim, aprende a usar o corpo melhor do que muitas outras pessoas. Sim? Obviamente, pelo menos um aspecto da engenharia física do corpo. Eles parecem ter lido o manual do usuário sobre os aspectos físicos. É verdade que certas pessoas são capazes de usar sua mente melhor do que outras? Talvez elas tenham lido outra parte do manual do usuário. Então, agora, com este manual do coração e o manual do cérebro. Veja, o problema é, a maioria das pessoas tem preconceito contra o cérebro.
Esta é uma pergunta que sempre vem a mim. Sadhguru, quero meditar, mas os pensamentos não param de vir. Uma pergunta comum em todos os lugares. Eu pergunto a eles, veja, eu vou fazer você meditar. Vamos parar o fígado, vamos parar o rim, vamos parar o coração, vamos parar tudo, ok? Não, Sadhguru. Então você quer que o fígado funcione quando você está meditando. Você quer que os rins funcionem. Você quer até que o baço funcione. Você quer que o coração funcione. Mas você não quer que o seu cérebro funcione por algum motivo. Isso ocorre simplesmente porque o cérebro é um novo equipamento que você adquiriu no processo evolutivo. Esse nível de desenvolvimento cerebral ocorreu mais recentemente em comparação com os outros sistemas. Se você abrir qualquer mamífero, todos eles terão todas essas partes, não é? Todas as partes que você tem aqui, todos eles têm. Mesmo se você abrir um sapo, a maioria de vocês, você é do departamento de biologia? Mesmo se você abrir um sapo, quase tudo que você tem, ele também tem, não é? A grande diferença é apenas o desenvolvimento cerebral, que é um acontecimento mais recente. Por ser um acontecimento mais recente, a maioria das pessoas não descobriu como lidar com ele. Portanto, o manual do usuário é muito importante. Você não lê o manual do usuário momentos antes de descartar a máquina. Você lê nos primeiros dias, não é? Olá? Se você compra um telefone, você quer ler o manual do usuário nos primeiros 3 dias ou depois de 3 anos quando o está jogando fora? Primeiros 3 dias, não é? Então, saber como isso funciona é muito importante. Nunca o coração gerou qualquer pensamento ou intenção. Bem, quando você olhou para a jovem garota, o coração bateu. Mas isso não significa que ele esteja dizendo nada, está apenas tentando compensar os outros níveis de excitação que estão acontecendo. Se o seu amigo não se sair bem, você vai se sentir triste com isso. Se ele se sair muito bem, você vai se sentir muito triste com isso. Então você se fixou de tal maneira, seja qual for a maneira, você não pode ser feliz. Se a sua maneira de ser é determinada por todas essas pessoas, então você é uma bagunça, você está destinado a ser uma bagunça. Essencialmente, esse problema está surgindo porque nós não nos encarregamos desse fundamental mecanismo humano. A questão é apenas, você é um grande diretor executivo ou um péssimo diretor executivo? A sua indústria deve funcionar da maneira que você quer, não é? Pelo menos essa pequena indústria. Todos nós vimos o filme Os Três Idiotas e há um diálogo. O que aconteceu com os idiotas restantes? Eles os deixaram aqui? Então há um diálogo no filme que tem uma espécie de ressonância com muitos de nós e que diz, quando seu amigo falha, dói, mas quando seu amigo é o melhor da turma, dói ainda mais. E com base em como você é afetado pelo que as pessoas fazem, a minha pergunta é, está tudo bem ter esse sentimento? E se não, como deixar de sentir isso no contexto de hoje? Veja, você conhece Charles Darwin? Já ouviu falar de Charles Darwin? Há algo chamado de evolução. E ninguém te disse que está tudo completo. Hoje, alguns dos neurocientistas dizem que a diferença de DNA entre o chimpanzé e você é de apenas 1,23%. 1,23% não é uma grande diferença, não é? Portanto, há uma questão evolutiva. Se você não se encarregar de som, não importa o que aconteça, você não será feliz. Se você quer entender o que estou dizendo, você vai e fica de pé em uma das principais ruas da cidade de Bangalore. Deixe as pessoas pobres que estão vendendo amendoim na rua, deixe elas. As pessoas que estão dirigindo olhem apenas para aqueles BMWs, Mercedes, Maseratis e o que quer que esteja circulando na cidade de Bangalore. Olhem apenas para os carros dos sonhos, ok? Porque muitos de vocês também podem sonhar com isto.
Apenas olhe para todas essas pessoas. Você acha que elas estão em uma profusão de alegria dirigindo esse carro assim? Não. Somente no caso de ser um carro roubado, você vê alegria. Caso contrário, não. Portanto, o sucesso não lhes trouxe alegria. Se eles falharem, é claro que estarão frustrados, porque o seu próprio modo de abordar é assim. Se este modo de abordar surgir, seja qual for a forma, não vai funcionar, porque nem sequer se trata de você. É sempre sobre alguém aqui, nunca é sobre você. É simplesmente assim. Veja, se a sua alegria, sua tristeza, sua felicidade, sua miséria é determinada por algo ou alguém ao seu redor, as chances de você ser alegre em sua vida são remotas. Sim ou não? É verdade que a experiência humana é criada internamente? Olá? Olá? Estou perguntando a todos vocês. É verdade que a experiência humana, alegria ou miséria, agonia ou êxtase, loucura ou sanidade, tudo é criado a partir de dentro? Pelo menos, se você é um gerente, se você vai ser um gerente, pelo menos o que estiver acontecendo dentro de você deve acontecer do seu jeito, porque essencialmente gerenciamento significa ter as situações do jeito que nós queremos, sim? Gestão significa o quê? Ter as situações do jeito que queremos. Bem, se o mundo não está acontecendo do seu jeito, pelo menos este aqui deve estar acontecendo do seu jeito. Do contrário, que tipo de gestão é essa? Aqui só há uma pessoa. Aqui há milhares de pessoas, elas podem não lhe dar ouvidos, elas têm as suas próprias coisas. Mas aqui só há uma pessoa. Pelo menos aqui, o que você quer deve acontecer, não é? Se o que você quer acontecesse, você se manteria radiante ou miserável? Qual é a sua escolha? Você tem que escolher, eu vou te abençoar agora. Se você tivesse escolha, você preferiria ser radiante ou miserável? Radiante, é claro. Então, se tal coisa não está acontecendo, então todos esses problemas aparecem. Se as coisas funcionarem, é um problema. Se elas não funcionarem, é um problema. Se conseguir um lugar nessa instituição, é um problema. Se você não consegue sair daqui, é um problema. Você gosta tanto deste lugar, você não se importa de ficar aqui. Não é assim. Você deve entrar e deve sair à frente dos outros, de tudo. Nunca é sobre você. É sempre sobre outra coisa. Lá fora, a situação é variável. Quem são essas pessoas hoje? Amanhã não sabemos o que vão dizer. Sim? Amanhã de manhã não sabemos o que elas vão dizer. Se a sua maneira de ser é determinada por todas essas pessoas, então você é uma bagunça, você está destinado a ser uma bagunça. Quando você é uma confusão como essa, veja, você se diz amigo, se eles falham, você fica infeliz, se eles passam, você fica muito infeliz. Definitivamente não devemos usar a palavra amigo nesse contexto. Sim, competição, eu concordo. Não um amigo, não é? Se o seu amigo se sair bem, você não deveria ficar muito feliz caso houvesse amizade de verdade? Deixe os assuntos sobre amizade. Essencialmente, esse problema está surgindo porque não tomamos conta deste fundamental mecanismo humano. Este não está acontecendo do jeito que você quer. É verdade que o seu corpo, nesse momento, é a maior fábrica química do planeta? É sim. É a fábrica química mais complexa e sofisticada do planeta. A questão é apenas, você é um grande diretor executivo ou um péssimo diretor executivo? Porque se você é um grande diretor executivo, você criará química de êxtase. Se você é um péssimo diretor executivo, todas essas coisas vão acontecer. A sua indústria deve funcionar da maneira que você quer, não é? Pelo menos essa pequena indústria. Você está vivendo diariamente como se você fosse para sempre. A consciência fundamental é de que isso é mortal. Se você aceitar isso, não haveria insegurança, porque não há nada a ganhar, nada a perder nessa vida. Você veio sem nada.
Seja lá o que diabos esteja acontecendo, você está no lucro. Sadhguruji, minha pergunta é, como lidar com as inseguranças? Como lidar com a insegurança? A vida é insegura. Não há segurança na vida, porque posso revelar um segredo para você? Por mais jovem e saudável que você seja, você morrerá um dia. Eu o abençoo com uma vida longa, mas você morrerá um dia. Tudo bem? Não? Então você pode morrer alegremente ou pode morrer chorando, depende de você. Mas de qualquer forma você morrerá um dia, sim ou não? Se você diz, eu não quero morrer, hoje você começa com o mantra, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Tudo o que acontecerá é que você não irá viver, mas você irá morrer. Sim? O medo de eu não quero morrer fará com que você não viva, mas não fará com que você não morra. De qualquer forma, você morrerá. Aceitar a mortalidade é uma coisa muito importante. Se você não aceitar a mortalidade, você vive em um mundo de fantasia, de irrealidade, não no mundo real. O mundo real é, nós viemos e vamos. Um número incontável de pessoas veio e se foi antes de nós, não é? Vocês estão em uma instituição de 1857. Eu estava imaginando como eles iniciaram uma instituição naquele ano, porque naquele ano houve tanta turbulência em todo o país. 1857. Muita agitação no país, mas de alguma forma alguém conseguiu iniciar uma instituição. O solo em que você anda, nós não sabemos quantas pessoas estão enterradas. Sim ou não? Todas essas incontáveis pessoas, o número de pessoas que andou nesse planeta antes de você e de mim, onde elas estão? Elas são todas solo superficial. Sim ou não? Isso também se tornará solo superficial um dia, a não ser que seus amigos decidam lhe enterrar bem lá no fundo, com medo de que você possa se ressuscitar dos mortos. E houve certos casos. Isso aconteceu. Havia um casal de idosos no Texas, acima dos 75 anos de idade. Era o sonho deles ir à Terra Santa, ou Jerusalém. Mas por causa dos negócios e depois filhos crescendo, indo à universidade, seus casamentos e blá blá blá, eles nunca conseguiram. Quando eles estavam acima dos 75 anos de idade, eles fizeram a viagem a Jerusalém. Jerusalém é um lugar onde cada paralelepípedo cheira história. Então eles andaram pelo caminho onde Jesus supostamente andou, foram àquele lugar onde ele supostamente caminhou sobre a água e muitas coisas desse tipo. Eles ficaram impressionados com toda essa experiência e, infelizmente, a senhora sofreu um ataque cardíaco e ela morreu. Então o homem se preparava para levar o corpo dela de volta para o Texas. Mas então a população local o abordou e disse, veja, Jerusalém é a terra sagrada. Esse é o lugar certo para morrer. Ela fez a coisa certa. Portanto, vamos fazer todos os rituais aqui e enterrar ela aqui. E isso te custará apenas $25.000. Porque, se você a levar de volta para o Texas, somente o transporte custa $18.000 e as taxas locais
E na América, os encargos de cemitérios são muito pesados. Colocando tudo isso junto, você gastará muito mais dinheiro e, acima de tudo, ela escolheu morrer na Terra Santa. É aqui que ela deve ser enterrada. Vamos fazer isso? O homem disse, não, eu a levarei de volta para o Texas. Eles disseram, veja, você está muito angustiado por causa da morte da sua esposa e não está conseguindo raciocinar direito, nós compreendemos. Então lhe daremos um super desconto, $15.000. Esse é um lugar de barganhar, você sabe? Vamos fazer isso. O homem pensou sobre e ele disse, não, eu a levarei de volta para o Texas. Então eles disseram, veja, não faz sentido. Eu posso ver que você está muito angustiado. Você perdeu a sua esposa após 45 anos. Obviamente, você está muito angustiado, você não está raciocinando direito, nós entendemos isso. Só por causa disso, você é americano e é do Texas, então nós lhe concederemos um super desconto. $10.000. Vamos fazer? Vamos lá, vamos fazer isso. O que estou falando, se você quer entender, você deve ir a Kashi ou Haridwar, algum lugar, como essas coisas acontecem, você sabe? Depois um homem pensou sobre isso e disse, não, eu a levarei de volta para o Texas. E eles ergueram as mãos e disseram, por quê? Qual é o seu problema? $10.000, vamos fazer. Ele disse, veja, no Texas, os mortos permanecem mortos. Eu sei, todos estão vendendo esperança. A esperança é um truque psicológico. É um osso pendurado na sua frente que você nunca irá pegar. É uma loucura que não lhe deixará descansar nem por um instante. Sem esperança. Sem problemas. Pratique a desesperança. Namaskaram, Sadhguru. A minha pergunta é se é correto ser cegamente devota a algo. Mesmo que a mente lógica diga, não, nada irá acontecer. É correto ser cegamente devota a algo? Como você disse, é a coisa mais doce que pode acontecer na vida de alguém. Se essa pessoa for devota, realmente devota. Há alguma coisa? A chocolates você também é? Talvez a algo, ou a alguém, ou qualquer coisa. Ok. Os devotos, desde a antiguidade, se você observar os devotos mais famosos, existem muitos que são desconhecidos. Os devotos mais famosos, se você olhar, veja Mirabai, veja os Nayamars e muitos outros devotos bastante conhecidos hoje, seja Aka Mahadevi ou muitos deles. Inúmeros devotos bem conhecidos, historicamente. Você sabe, eles fizeram seus nomes na história. Até mesmo aqueles desconhecidos, não vamos falar sobre a vida deles, é bem diferente. Dentro deles, eles estavam num momento maravilhoso. No entanto, em suas vidas, eles sempre atraíram muitos problemas. Sempre. Porque, como você disse, eram cegamente devotos. Essa é uma palavra muito ruim, cegamente devoto, mas a ausência de esperança é uma coisa boa. Eu sei, todos estão vendendo esperança. Isso é um jogo psicológico. Você pode experimentar. Eu não estou falando com você sobre devoção, mas permita-me falar sobre a ausência de esperança. Todos os dias, um dia de repente, se você sentir que a esperança não existe, talvez você se sinta deprimida. Simplesmente todos os dias você vê que, na verdade, não existe esperança. O que é a maldita esperança? De qualquer maneira você vai morrer. Onde está a esperança para você? É uma vida sem esperança. Aceite a desesperança, você verá que a vida é realmente maravilhosa quando não há qualquer esperança. Quando não há esperança, não há expectativa. Quando não há expectativa, não há decepção. Você simplesmente aprende a desfrutar. A primavera está aí,
Não é como na Europa ou nos Estados Unidos, primavera significa que todas as cores vivas irão saltar aos seus olhos. Não. Coisas sutis acontecerão nas árvores, você deve procurar por elas. Como uma joia, ela está pendurada na árvore neste momento. Você deve procurar por ela. Ela não saltará à sua frente, porque este clima é tropical, é desse jeito que ele faz as coisas para você. Você nem percebe quando mudou do inverno para a primavera. Sabe? Não é como num país frio, onde está muito frio e depois a luz do sol chega e as mudanças por lá são dramáticas. Aqui elas são sutis. Você precisa prestar atenção. Se você estivesse sem esperança, você prestaria atenção a tudo. A maldita esperança te mantém em um estado alucinógeno o tempo todo. Então, pratique a desesperança, devoção, nem se preocupe com isso. Aceite a desesperança, não tenha esperanças. Você está parecendo muito decepcionada agora. Pratique a desesperança, desesperança consciente, não existe esperança mesmo. Você verá, você estará em um ótimo momento na sua vida. A esperança é um truque psicológico, é um osso pendurado na sua frente que você nunca irá pegá-lo. Se você armar um mecanismo para um cachorro com um osso, ele correrá a vida inteira atrás disso. Isso é esperança. Não tenha esperança. Onde está a esperança para você? Acredite em mim. O melhor que pode acontecer com você é o crematório do Isha. Do contrário, não sei onde você morrerá. Então não existe esperança. Você pensa que você vai escapar? Você pensa que você vai escapar? Não. Então, sem esperança, aceite a sua desesperança. Você verá, você se tornará tão bela. Essa maldita esperança está te deixando tão irrealista. Todos os tipos de explosões na sua mente que não têm nada a ver com a realidade. Se você não tiver esperanças, você só fará aquilo que você pode fazer. O que você pode fazer, você fará. O que você não pode fazer, você não fará. É assim que a vida deveria ser, não é? Aquilo que podemos fazer deve acontecer. Aquilo que não podemos fazer, não há problemas em relação a isso. A esperança não é assim, ela é uma loucura que não lhe deixará descansar nem por um instante. Você não consegue fechar seus olhos. Quando você está muito esperançosa, eu direi meditação Shunya. Esperança demais não vai permitir que você feche seus olhos. Sem esperança, sem problemas. Pratique a desesperança, não se preocupe com a devoção, porque isso que você está falando não é devoção. Portanto, a minha pergunta é: deveríamos acreditar que as qualidades do vegetarianismo, do não-alcoolismo, do celibato, praticá-las para que o nosso corpo fique em boas condições, de forma que esse cria de 11 minutos seja mais eficaz? Veja, isso é o que eu venho dizendo sempre. Porque até mesmo comer é um valor moral. O alimento é sobre o corpo. Nós devemos comer o que é adequado para este corpo. Mas neste momento você está falando sobre transformar o alimento num hábito. Eu quero lhe dizer que não existe tal coisa como bom hábito ou mau hábito. O hábito significa que você está funcionando inconscientemente. Se você está funcionando inconscientemente, isso é uma coisa ruim, porque a coisa toda sobre ser humano é que somos capazes de fazer as coisas conscientemente. Essa é a beleza de ser humano, que nós podemos fazer tudo conscientemente. O que um animal faz inconscientemente, nós podemos fazer a mesma coisa conscientemente. Podemos comer inconscientemente ou podemos comer conscientemente. Podemos respirar inconscientemente ou podemos respirar conscientemente. Tudo o que nós podemos fazê-lo conscientemente. No momento em que fazemos algo conscientemente, de repente aquele ser humano se torna muito refinado e maravilhoso. Simplesmente porque alguém anda e fala conscientemente, ele não se torna um ser humano belo? Sim ou não? Isso é tudo. Então, por que é que estamos tentando desenvolver hábitos como se isso fosse uma coisa boa? Hábito significa realidades fixas, em que você não precisa pensar. Você se levanta de manhã e aquilo acontecerá com você. Não.
Não tente automatizar sua vida. Isso não é eficiência, essa é a eficiência da máquina. Este aqui deveria funcionar inteligentemente e conscientemente. Ninguém está esperando que isso funcione como uma máquina. Portanto, sobre a comida e outras coisas, o alimento deve ser adequado para o corpo para o qual nós nos alimentamos. É para o corpo. Isso é o material de construção para este corpo, a comida que você come. Qual é a comida adequada? Infelizmente, está tudo bagunçado neste momento. Tradicionalmente, nós comíamos muito sensatamente neste país. Mas esses 1000 anos de invasões trouxeram outros tipos de culturas alimentares. E hoje, a dieta nacional é pizza ou macarrão. Qual deles eu não sei, ambos estão competindo. Portanto, nós estamos perdendo o nosso bom senso sobre comida. Definitivamente é hora de ver qual é a coisa mais adequada. Se eu entrar nesse assunto sobre comida, é um processo muito longo, mas você deve fazer experimentos com a comida. Não apenas através da língua, mas através do corpo. Você come algo hoje e vê. Apenas aprenda a observar o quão ágil e o quão ativo o seu corpo se sente após comer aquele alimento. Se ele se sentir como se quisesse ir para o túmulo, aquilo não é uma boa comida. Se ele se sentir como se quisesse estar vivo depois de comer aquilo, exceto café, porque é um estimulante. Se você comer comida e o seu corpo se sentir muito ágil e vivo, isso significa que aquele é um bom alimento, o corpo está gostando. Se você comer alguma coisa e ele se sentir entorpecido, isso significa que ele não está gostando. Ele está tendo dificuldades com ela, é por isso que ele se sente entorpecido. Portanto, apenas baseado nisso, existe muito... Quero dizer, esta é uma maneira muito simplista de se colocar isso. Não é sobre lavar a sujeira na sua pele, mas uma certa purificação em um nível mais profundo acontece. Alinhado com suas orelhas, aqui neste ponto, você coloca um pouco de água fria. Uma vez que a sua estrutura celular é recarregada com energia, ela permanecerá jovem por muito, muito tempo. Na maioria das línguas indianas, no uso popular, a palavra Hatha significa ser irredutível. Essa é uma qualidade que você precisará. Seu corpo diz, chega, já basta. Mas você é irredutível. Isso é Hatha Yoga. A sua mente diz, eu desisto, não posso mais fazer isso. Mas você é irredutível, você simplesmente faz. Portanto, Hatha Yoga é sobre criar um corpo que não será um obstáculo na vida da pessoa. Ele se tornará um passo adiante, mas não um obstáculo, não um bloqueio no progresso de uma pessoa desabrochando em sua possibilidade suprema. Então, dicas simples. Eu não sou conhecido por dar dicas. Que má reputação eu tenho. Mas dicas simples. Na cultura iógica, um chuveiro não existia chuveiro. Banho sempre significava mergulhar no rio. Eles sempre iam para o rio, mergulhavam, saíam e pronto. Se você fizer isso, seus músculos serão bons. Então, uma maneira alternativa de fazer isso é... Normalmente, nas nossas casas, o balde que nós usamos para despejar água é desse tamanho. Tem pelo menos 4 litros de água. Se você fizer isso, o corpo todo, ou seja, sempre... Eu quero dizer, eu não insistirei nisso para as senhoras, seus penteados e tudo mais, mas sempre um banho significa que o primeiro balde de água é na sua cabeça, sempre. Colocar água fria no seu corpo irá transferir o calor
para o seu cérebro muito rapidamente, isso não deve acontecer. Então, é por isso que aqueles que não querem molhar o cabelo, ao menos deveriam pegar um pouco de água fria e colocar. Você sabe, tem um ponto aqui, alinhado com suas orelhas. Aqui neste ponto, você coloca um pouco de água fria, imediatamente você verá um certo resfriamento acontecer na região da cabeça. Depois disso, você pode tomar banho só com o corpo. Mas fora isso, você sempre, o primeiro balde de água é sobre sua cabeça, não em seu corpo. Portanto, o que você faz é, você enche o balde e... essa é a melhor maneira de fazer isso pela manhã. O corpo deve ficar imerso na água, de modo que você esteja tentando criar a simulação de um mergulho no rio, ok? Ao mesmo tempo, todo o corpo deve estar, pelo menos a pele deve ser coberta de água ao mesmo tempo. Não aqui, 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 ali, 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 sabe? Se você derramar água, o corpo todo, o corpo deve achar que você está dando um mergulho. Então, se você despejar assim, haverá um certo resfriamento no sistema e os músculos se tornarão muito flexíveis. O chuveiro pode fazer isso com você. Se o chuveiro for forte o bastante, ou pelo menos se o volume de água for bom o suficiente, o chuveiro pode facilmente fazer isso. É sempre melhor usar água que seja ligeiramente mais fria do que a temperatura do ambiente. Basta um certo volume de água fluir sobre você ou estar imerso em uma água mais fria que a temperatura ambiente. Porque, se isso acontecer, uma coisa que acontece na superfície é que as células epiteliais se contrairão. Quando elas se contraem, elas abrem todos os poros. Os poros entre as células se abrirão. As próprias células têm poros. Nós não queremos que estes se abram. Eles abrirão se você os colocar em água morna. Se você mergulhar seu corpo em uma banheira de água quente, as células se abrirão e absorverão a água. Isso nem sempre é uma coisa boa de se fazer. Você coloca o corpo em água fria, as células se contrairão, os espaços intermediários se abrirão, e isso é importante para praticar yoga, porque nós queremos que a estrutura celular do corpo seja recarregada com uma dimensão diferente de energia. Se as células se contraem e permitem espaço, e daí você pratica seu yoga, então a estrutura celular do corpo é recarregada. O motivo pelo qual uma pessoa parece estar muito mais viva do que a outra é, essencialmente, por causa disso. E, uma vez que sua estrutura celular está recarregada com energia, ela permanecerá jovem por muito, muito tempo. Enquanto as pessoas estão pensando por que o velhote ainda não está morto, você continua se sentindo como se tivesse 25 anos.